gente querida, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo especial de sábado da IBN. Bem, se alguém lhe perguntar, quer ser salvo? Como você responderia? Talvez a resposta poderia ser, salvo do quê? Esse é o ponto que muitos generalizam pensando que a salvação é somente a libertação das penalidades do inferno. Não, essa é apenas uma parte das bênçãos da salvação. Não se trata da exclusividade do inferno, trata-se em última instância do próprio Deus. Sim, podemos afirmar com absoluta convicção que a salvação do indivíduo se refere ao livramento não somente do inferno, mas do Deus Altíssimo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça um desafio. Fique comigo até o final deste vídeo, porque certamente há muitas coisas que provavelmente você ainda não viu. Se você é um cristão, este vídeo pode ser um bom material para ajudá-lo na evangelização. Portanto, ao terminar de assistir, compartilhe bastante para ajudar a outros. Dito isto, vamos ao vídeo de hoje. Bem, começo com a afirmação que fiz na introdução do vídeo. A salvação não apenas te livra do inferno, mas também do próprio Deus. Por que posso afirmar isso? O texto de João 3,36 nos dá a pista que necessitamos. Acompanhe comigo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Preste atenção e guarde em seu coração a última frase do versículo. Sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus fala da justiça de Deus como um de seus atributos. É preciso, no entanto, entender um aspecto dentro do contexto histórico a partir de Gênesis. Lá nos começos, nossos primeiros pais pecaram desobedecendo a ordem de Deus. Aquela transgressão resultou em uma grande ofensa contra o Deus soberano. Tão grande foi o agravo que o resultado colhido foi morte espiritual e física. No entanto, é preciso observar outro ponto importante. O pecado incrustado no DNA espiritual do homem haveria de ser transmitido a toda a humanidade. Deus é amor, mas também é um Deus justo. Como tal, ele havia comunicado aos primeiros pais que não comessem do fruto da árvore do bem e do mal, pois no dia em que tal coisa ocorresse, a morte os alcançaria. Aquela era uma sentença lavrada de antemão e, sendo assim, a sentença, na verdade, era um decreto. Uma vez que se tratava de um decreto e não de uma intenção, não havia como ser revogado. Cometida a transgressão, entrava em curso imediato a justiça divina. Se pudessem voltar atrás, certamente Adão e Eva o teriam feito. Naquele instante, ao cometerem o delito, tornaram-se devedores. Do mesmo modo, na sociedade moderna, quando alguém comete um crime ao violar a lei, pode ser inclusive uma lei de trânsito, não importa. Esse alguém se tornou devedor do Estado, o qual exige a sua punição como desagravo e pagamento pelo crime praticado. A ilustração utilizada é pedagógica e fornece compreensão, pois de modo semelhante a justiça divina exige um pagamento pela desobediência do homem para com Deus. Mas como pagar? O homem por si só não tinha e não tem como fazê-lo, uma vez que não possui nenhum bem capaz de saldar essa dívida junto ao seu Criador. Lá no Éden, a conta foi fechada e o débito permaneceu em aberto. Consequentemente, todos os descendentes de Adão chegaram a este mundo devedores ao Deus Altíssimo. Observe o que a Bíblia nos diz em um texto muito conhecido como o de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Quando o homem ouviu falar sobre este amor, pôde entender um pouco sobre o fato de que sua dívida finalmente poderia ser saldada. Deus enviou seu Filho para efetuar esse pagamento e dessa forma todo ser humano que assim o desejasse pagaria por meio de Jesus esse débito ao Criador. Na cruz, Jesus se ofereceu para que a justiça divina fosse satisfeita, quitando assim de forma perfeita e completa o débito contraído pela humanidade. Vejamos o que Deus nos diz em Colossenses 2,14. Acompanhem comigo. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Este é o ponto alto do Evangelho. Conclusão. Finalizando, a palavra salvação carrega o significado de resgate, liberação, preservação, segurança e saúde. Fomos resgatados por Cristo e liberados do nosso débito para com Deus. Todavia, João 3,36, o texto que eu pedi que você gravasse aquela última frase, né? Nós vimos logo no começo do vídeo. Esse texto fala da ira de Deus como um elemento de punição e juízo contra todos aqueles que rejeitaram o pagamento de sua dívida por meio de Jesus. Esses continuam devedores e, como não podem quitar os seus débitos, enfrentarão a corte do juízo final, cuja sentença foi estabelecida com antecedência. Padecerão no inferno por toda a eternidade. Uma grande multidão está indo para lá porque está dando as costas a Jesus, rejeitando a oferta amorosa do Pai. Todavia, algo digno de nota. Todos aqueles que receberam com alegria as boas novas do Evangelho trocaram a ira de Deus pela sua misericórdia e graça. Quem não o fez ainda poderá fazê-lo, crendo em seu coração e confessando com seus lábios a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Portanto, não deixe para amanhã. Faça a sua confissão hoje e quite o seu débito. Deus abençoe a todos.